Olá, meus irmãos, minhas irmãs, é uma alegria enorme revê-los em mais essa oportunidade de abrirmos a Palavra de Deus e estudarmos. Eu gostaria, antes de iniciarmos esse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado por este momento tão importante em nossas vidas, aonde Tu nos permites abrirmos a Tua Palavra e buscarmos nela o sustento para a nossa fé. Contamos com a direção do Teu Santo Espírito, com a Tua proteção e com a proteção dos Teus anjos, e nos proporcionando a condição de cumprir com a missão que Tu tem confiado a cada um de nós. Obrigado por toda a Tua direção e bênção, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A ira do amor divino. Por mais estranho que pareça ser esse tema, na realidade é profundo. Salmo 78, 38, olha o que diz. Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez, conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Veja, irmãos, que nós sabemos que Deus, Ele é absoluto, pleno. A ira dele é plena, o amor dele é pleno, a misericórdia é plena, a sua justiça é plena. Mas o tema dessa semana nos mostra que o amor dele é como se colocasse um filtro quando necessário de usar a sua ira para nos dar algum tipo de lição, buscando realmente, como um pai ao castigar um filho, no propósito de educá-lo corretamente. Essa é a ideia que o tema transmite. Ou seja, a ira dele não cai de forma plena sobre nós que trilhamos nos teus caminhos. Mas toda escolha errada que a gente faz tem preço. E isso é necessário para que a gente não se esqueça da direção de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da justiça de Deus e da ira de Deus. E tenhamos tanto respeito quanto amor como temor devido ao Senhor dos Exércitos, aquele que nos criou, nos sustenta, nos mantém e nos conduz. E em muito breve nos reunirá no teu reino eterno. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No segundo tema, angustiado pelo mal. Na realidade, irmãos, Deus, Ele é amor, Ele é justiça, Ele é misericórdia. Não é que Ele ame a justiça, Ele é a justiça. Só que, como comentamos agora há pouco, para nós que somos seus filhos, tudo isso vem com um filtro nos moldando, como um barro mole que o oleiro usa para moldar e fazer um vaso perfeito. Só que essa moldagem pode ferir. Muito importante lembrar disso. Tem que ser amassado e colocado no lugar certo. É a nossa conexão com Ele que nos leva a uma relação equilibrada, a uma relação plena de conexão, de ação e reação dentro do nosso comportamento e dentro do convívio nosso para com o Senhor. Se nós observarmos o texto de Neemias, capítulo 9, verso de 7 a 33, e observarmos Salmo 78, 38, irmãos, aqui nós podemos observar que Deus, Ele demonstra profundidade insondável de sua compaixão longânima e de seu amor misericordioso. Deus, por ser misericordioso, Ele perdoa a iniquidade e não destrói. Muitas vezes Ele desvia a ira e não desperta toda a sua indignação contra os seus escolhidos. Pense nisso. É muito profundo. No terceiro tema,
Deus é tardio em irar-se. Veja que nós comentamos da questão do filtro. Antes dele pensar em irar-se conosco, que fazemos parte do seu povo, pelas nossas atitudes, pelas nossas escolhas equivocadas ou teimosas, na maioria das vezes, é o que aborrece a Deus, que nós conhecemos um caminho certo, Ele nos mostra, nos aponta, deixou a palavra dele para isso. E muitas vezes as pessoas querem tomar frente, quer conduzir, quer manipular a palavra para tomar decisões erradas e envolver outras pessoas ao erro também. Isso é o que todas as religiões acabam cometendo quando não se conecta com a palavra do Deus vivo, com o Santo Espírito e sua missão na terra. Pense nisso, é muito sério. Nós podemos observar aqui no texto de Jonas, capítulo 4, verso de 1 a 4, aqui na história do profeta Jonas, irmãos, é uma grande lição para nós. O povo, os assírios, há tantos e tantos anos já tinha feito tanta maldade contra o povo de Deus, que o profeta Jonas, ele tinha ódio desse povo. E quando é um dia, a misericórdia de Deus a favor desse povo, chama o profeta Jonas para ir lá dirigir uma missão, dirigir uma palavra aos assírios. Lá na capital, Nínive, que lá que ficava o rei. E quando Jonas recebe a missão, ele falou: não, eu já estou indo, Senhor. Ele sabia da maldade dos ninivitas. O que ele fazia com quem chegava lá, andando fora da torda, fora das orientações da cultura? Pensa, agora ele ia chegar lá e dar sermão nos ninivitas. Imediatamente ele foi para o local de comprar as passagens de navio. Ele, ao invés de comprar para ir em direção ao Golfo Pérsico e em direção a Nínive, ele comprou para o lado contrário, para ir para a Espanha, Tarsis, na Espanha. Entrou no navio e já escondeu lá no porão, ficou lá no fundo, porque ele sabia que Deus ia dar falta dele. Mas não adiantou nada. Que ilusão, que bobagem. O resto da história vocês conhecem. A tempestade veio e eles começaram a buscar carga no porão para jogar para fora, para maneirar o navio, e o navio não quebrar no meio. E Jonas então foi encontrado lá pelos marinheiros. E Jonas falou: o que está acontecendo? E eles contaram. Falou: não, o problema é eu, joga eu dentro d'água, acaba com isso. Ele preferia morrer do que sofrer na mão dos ninivitas. O medo que ele estava era tão grande de ir para Nínive. E ele pediu para jogar ele no mar. E ao jogar ele no mar, a tempestade cessou. Ele volta numa carona mais extraordinária, né? Para Nínive. Um peixe, entre aspas, né? Sistema de tecnologia extremamente avançado, muito à frente do nosso tempo. Já estava ali. Recolheu ele, porque lá ele não precisava de máscara de mergulho, nem de aparelho de oxigênio. Passou 3 dias vendo tudo lá dentro, dando detalhe do que ele assistia, do que ele via lá dentro, orando dentro desse peixe, né? E esse peixe leva ele e desembarca ele na areia, lá na praia. Volta, entra para dentro d'água e segue o seu curso. Peixe, vai nessa. Tá bom. Jonas então não desceu fedendo a peixe, cheirosinho, arrumadinho, normalzinho, certeza absoluta, vai lá para Nínive, entra para dentro da cidade e prega firmemente. E não é que o povo arrependeu das suas maldades? O rei exigiu que todo mundo praticasse jejum, inclusive os animais. E aí Jonas armou uma barraquinha fora da cidade, porque ele não queria ficar debaixo da fogueira, lógico, né? Ele saiu, foi lá para fora da cidade, pôs uma tendinha dele lá. E aí nasceu um pé de abóbora bonitinho, pá, subiu, cobriu a tenda dele, ficou fresquinho. E ele ficou numa alegria com aquilo, mas do nada um bichinho veio e acabou, derreteu tudo. A plantinha, a boboreira morreu na cara dele assim, ó. E o sol ardeu na cara dele rapidão.
Ele ficou muito danado, ficou muito furioso. E ele olhando para o céu e reclamando: Senhor, até quando o Senhor vai demorar para poder matar esse povo? Para mandar fogo em cima desse povo e derreter com todo mundo? Igual o Senhor fez lá com Sodoma e Gomorra. Até quando? Olha, eu estava aqui agora, pipi aí. O que aconteceu com o único conforto que eu tinha aqui? Jonas recebe uma lição muito grande de Deus, da misericórdia de Deus. Falou: moço, você não percebeu que o povo converteu? Você está com dó de uma boboreira, com a lagartinha derreteu ela, uma plantinha de nada, ficou irritado com isso, e eu não hei de ter misericórdia com milhares de pessoas que se converteram, que se arrependeram? Aí Jonas entendeu, contrariado essa mensagem, e voltou para casa. Uma lição para nós. Lição para nós porque nós temos, às vezes, a maioria dos cristãos tem um hábito de praticar algo que vai tirar muito crente do céu: preconceito. Vai conversar com alguém, falou de Bíblia, que religião que você já quer saber a religião do indivíduo. Dependendo da religião, não tem conversa. Já esfria logo, já fecha o tempo e acabou. Ali está pronto para dar trovão ou qualquer coisa, ou evasão imediata. Preconceito. A maioria desses tipos de crente tem uma dificuldade absurda de aprender com alguém de uma religião diferente da dele. Preconceito. Eles pintam quadros altamente nocivos para denegrir religião A, B, C ou D, para justificar o comportamento preconceituoso que vai ter preço muito alto se as pessoas não se converterem, não se arrepender com relação a esse assunto. Porque foi exatamente isso que aconteceu entre Jonatas e os ninivitas. Deus perdoou os ninivitas, mas Jonatas não tinha perdoado. E ele precisava perdoar, para que ele não perdesse a própria salvação dele, não carregasse esse peso. A porta do céu tinha que passar aqueles ninivitas e tinha que passar Jonas. Todos que estão neste mundo, irmãos, são mortais, réis mortais, pecadores. E nós ficamos inventando regrinha para dificultar a estabilidade cristã de cristãos dentro da igreja. Nós ficamos praticando justiça com as próprias mãos, com essas regrinhas, mantendo cristãos fervorosos afastados da frente da obra de Deus. Porque esses não falam aquilo que agrada a maioria, que na maioria está disposta e está atrás de ouvir sermão chamado de água de batata. Porque sermão que precisa para moldar o crente, que o Espírito Santo vem através da palavra e molda, esses tem muitos que ouvem, fica perturbado e saem. Às vezes nem volta ou muda de igreja. E nós precisamos lembrar que a palavra é espada aguda de dois fios, que divide até no meio da alma. E nós precisamos de receber a palavra para que ela nos molde através do Espírito Santo. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Deus é tardio em irar-se. Quarto tema: indignação justa. Irmãos, aqui o autor citou uma hipótese aqui, muito sensata. Uma mãe está ali brincando com a sua filhinha no parquinho, e de repente chega um homem mau e ataca a sua filha na sua frente. Irmãos, isso vai causar uma indignação tão grande, uma ira tão grande nessa mãe, que ela é capaz de qualquer coisa para salvar sua filha. Essa justa indignação dá para ilustrar bem de longe a indignação de Deus com relação ao seu povo quando eles praticam a rebeldia, quando eles praticam a maldade, quando eles praticam voluntariamente o pecado. E principalmente
quando influenciam outros a ir no mesmo caminho. E isso deixa Deus irado. Pode trazer problemas gravíssimos. E isso pode, no futuro próximo, muito próximo, fechar a igreja com pastor e membro dentro para o fogo eterno. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Não somos nós que temos que manipular, nós não somos donos das ovelhas, não somos nós que temos que manipular as pessoas, nós não somos donos das ovelhas, nós não somos donos da palavra de Deus. Quem é dono da igreja, quem é dono da palavra de Deus, quem é dono das ovelhas é o Deus vivo. Eu e você somos instrumentos na mão de Deus para evangelizar as ovelhas, para manter as ovelhas e trazer outras ovelhas para o aprisco. Pense nisso, é muito sério. Do contrário, estaremos causando sempre uma indignação justa no Senhor, como ilustra aqui o autor dessa lição com relação à criança que estava ali e sendo atacada por alguém muito mau. Sabemos que o falso pastor, que o falso líder, ele veste de ovelha, mas entra para devorar, porque ele é um lobo vestido de ovelha. E vai pagar caro. Aqueles que estão dentro da igreja, só explorando as ovelhas, focando o bem-estar financeiro, a condição financeira, os templos que estão sendo construídos, né? Maravilhosos, grandiosos, e quantas pessoas humildes sendo deixadas de lado, e que precisam ser alimentadas e evangelizadas. Literalmente alimentadas, literalmente evangelizadas. E não tem sido alcançado por causa da ganância dos lobos vestidos de ovelhas, que tem para tudo quanto é lado em todas as religiões. Infelizmente, tem pessoas assim. E nós precisamos de lembrar que em todas as igrejas, em todas as religiões da terra, creem em Cristo, eles ali dentro têm escolhidos do Senhor, e que o Senhor está reunindo todos eles para a sua honra, sua glória e teu louvor, para recebê-los nas nuvens dos céus em muito breve na sua vinda. E quem sou eu e quem é você para tentar impedir isso? Para pensar que nós somos dono da religião ou dono das ovelhas? Pense nisso. Muito grave isso. Teve uma ocasião que os fariseus estavam de olho em Jesus para ver se ele ia infringir o sábado, porque infelizmente eles criaram dezenas de formas de como guardar o sábado, coisa que Deus não orientou. A orientação na palavra já era clara, mas essas regrinhas que os fariseus criaram, Deus não autenticou. E criaram um monte de regra que não tinha o menor fundamento. E Jesus, no sábado, resolve curar o indivíduo. E quando ele foi curar, os caras questionaram. E quando questionou sobre a cura no sábado, Jesus falou: o que é correto fazer no sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Se você está fazendo bem, levanta, toma sua cama e anda. E ali ele comprou uma briga muito grande, né? Porque pelas regras que algumas centenas de anos já vinha sendo praticado, deu nisso aí. A ira contra ele. A ira dos fariseus. E a ira de Jesus em ver que Deus está cuidando dessas ovelhas, quer curar, quer salvar. E a religião dele, os membros, a liderança da igreja de Cristo, estava impedindo. E quantas vezes que Jesus falou para eles: vocês são igual sepulcros caiados, lavadinho por fora, né, aqueles mármores bonitinhos, mas por dentro é rapina, é carniça. Vocês vão no mundo inteiro atrás de um prosélito, de um seguidor, mas quando vocês trazem ele para a igreja, vocês põem mais perdido do inferno do que vocês são. Vocês põem tanto peso nas costas dele que nem com o dedinho vocês querem carregar. Isso é grave demais, irmãos. Porque naquele dia, ovelhas à direita, cabritos à esquerda. E quando ele começar a dizer por que os cabritos não vão entrar no céu, ou por que as ovelhas estão entrando no céu, ele vai falar: tudo que vocês deixarem de fazer o menor dos pequeninos,
é o que vocês deixaram de fazer a mim. E tudo que vocês fizeram ao menor dos meus pequeninos, para as ovelhas, é o que vocês fizeram a mim. Então nós somos instrumentos nas mãos de Deus para alcançar os pequeninos. Se fugir desse foco, meus irmãos, a coisa vai pegar feio. Vai pegar feio. Muitas igrejas serão fechadas com pastor e membro dentro do fogo eterno por causa disso. Perderam o foco. No quinto tema, Deus não se agrada em afligir de forma alguma. Se nós observarmos Esdras capítulo 5, verso 12 e 2 Crônicas 36, 16, Jeremias 51, 24 e 25 e 44 e Zacarias 1, 15, esses textos aqui, meus irmãos, nos traz o seguinte: depois que o povo, de maneira persistente e impenitente, provocou a ira de Deus, ele finalmente se afastou e entregou o povo nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Só que tem um detalhe: Babilônia abusou da oportunidade que Deus estendeu para eles. Mesmo sabendo que o rei Nabucodonosor, depois de pastar 7 anos para aprender quem é que é o dono das ovelhas, quem que é o dono do universo, ele teve que pastar 7 anos, igual bicho no mato. Ele aprendeu e converteu. Mas o reino abusou muito da oportunidade que Deus estendeu e foi exagerado na punição contra os judeus. E aí, Babilônia foi punida. Foi punida e perdeu a liderança. Então, Deus usa as pessoas, independente da religião, independente da condição social, Ele usa como instrumentos vivos na sua mão para lapidar todo e qualquer mortal que viva sobre a face da terra. Mas ai daquele que abusar ou que ignorar a oportunidade. Preço altíssimo, não vale a pena. Demonstre compaixão. Irmãos, esse tema aqui, o sexto tema, nós poderíamos aqui analisar Deuteronômio 32, 35, Provérbios 20, 22 e 24, 29, Romanos 12, 17 a 21 e Hebreus 10, 30. Todos esses textos aqui nós concluiremos algumas coisas interessantes. Embora a ira divina seja aterradora, não é de forma alguma imoral ou desprovida de amor. Pelo contrário, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Deus expressa a sua ira contra o mal exatamente por causa do seu amor. A ira divina é aterradora em razão da natureza traiçoeira do mal, contrastando com a pura bondade e majestade de Deus. Irmãos, mortal algum exerceria a ira de modo divino e de modo humano é pura vingança. Presta bem atenção nisso que eu disse. As pessoas às vezes querem inspirar na ira de Deus atuando no Antigo Testamento, ou mesmo no Novo Testamento, quando Jesus pegou a chibata e deu lá no templo, né? Expulsando os cambistas, pegando no pé deles e mostrando que vocês estão fazendo da casa de meu pai um covil de salteadores, uma casa de negócio. Tenha dó. E passou a mão no chicote que ele trançou lá na hora e ó, colocou todo mundo para correr. E aquilo ali comprou uma encrenca com a liderança da igreja dele, que encheu eles de ira, que foi o primeiro passo forte na mão que foi usado como argumento para ele poder ser executado no Calvário. Porque na resposta que ele deu, se referindo ao corpo dele, rapaz, isso aqui, esse templo que vocês estão preocupados, vocês estão vendo aqui, bonito desse jeito, isso aqui eu derrubo ele, com 3 dias ele está em pé de novo. Ah, mas um templo que nós gastamos 46 anos para construir, em 3 dias você está de brincadeira. Não pode, é muita blasfêmia para um só. E aí pronto, foi levado adiante isso aí, e só depois que ele ressuscitou, que os discípulos foram entender esse argumento. Que ele é o templo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Cristo deve ser a igreja. E nós somos os tijolinhos que compõem as paredes da igreja, as paredes do templo. Mas temos que sermos usados para a honra e a glória de Deus. Mortal nenhum
Adianta querer se inspirar nas ações de Deus, da sua ira, que é santa e fundamentada em amor, para poder irar com os outros e fazer justiça com as próprias mãos. Cometer atrocidades. Não existe base alguma. A ira humana entende-se mais por vingança do que ira. As ações da ira humana resultam nisso, em vingança. Porque ira fundamentada em amor é só de Deus. E isso só existe hoje enquanto existe o pecado. O dia que Deus der fim ao pecado, acabou a ira. Ele nunca mais precisará de usar desse procedimento para atuar com quem quer que seja. Pense nisso. No sétimo tema, juízo no Horebe. Nós sabemos que quando os hebreus chegaram ali no Horebe, monte de Deus, e Deus estava lá em cima com Moisés, e que eles resolveram adorar o bezerro de ouro lá embaixo, Deus manda executar a turma que estava lá fazendo aquilo. Mas antes de executar, vem a dosagem de misericórdia. Moisés desce e pede para dar um sermão, e imediatamente já pede para passar para o lado dele aqueles que entenderam a mensagem de Deus. E eles passaram. Os que ficaram de lá como rebeldes foram executados, mais de 3.000. Irmãos, Patriarcas e Profetas, na página 273 e 274, comenta o seguinte: o amor, não menos que a justiça, exigia que o juízo fosse aplicado sobre esse pecado, se referindo ao ato lá do Horebe, a fim de salvar muitos que tinha que castigar a poucos. Comparado com milhões de pessoas que estavam ali, 3.000 e poucas pessoas não é nada. Mas esses poucos eram fruta podre, que ia estragar todo o restante. E foram exterminados. No meio daqueles que estavam praticando, os que converteram, como o próprio Araão que fez o bezerro de ouro, passou para cá. E Deus deu a misericórdia de forma absoluta para ele. Como que era um egípcio, e foi ele o responsável pela construção da arca e os utensílios santos e sagrados do templo que seria erigido mais tarde. Entende, irmão? Então estou citando o caso de Araão, seus filhos, sua casa. Todos esses foram poupados, e muitos foram poupados, de milhares que estavam ali praticando. Israel todo, os hebreus todos, eles estavam em volta do bezerro de ouro. Só Moisés estava lá em cima, o resto estava todo se corrompendo. E quando Moisés chegou, deu o sermão, rapidão eles mudaram de lado e foi autorizada a execução. E mais de 3.000 pessoas rebeldes foram executadas. Santo Deus, que naquele grande dia, Senhor, nós, nossos filhos, aqueles que nos cercam, aqueles que nós evangelizamos, todo o teu povo escolhido debaixo da faixa do conflito, sejamos contados dentre aqueles que marcharão para dentro dos portais da Cidade Santa. Capacita-nos ao entendimento da Tua Palavra e ao cumprimento de nossa missão. É o que te suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Põe em mim teu coração.